Direto para a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre o desempenho do agronegócio brasileiro, desafios como marco temporal na demarcação de terras indígenas. Eu converso com a Tereza Vendramini, que é presidente da Sociedade Rural Brasileira e da Federação das Associações Rurais do Mercosul. Tereza Vendramini, boa noite. Boa noite, Denise. Olha, muito obrigada pelo convite. Prazer imenso em conhecê-la. Obrigada por participar aqui do nosso Jornal da Gazeta. E vamos começar falando do marco temporal, que ele teve novamente a suspensão da decisão do STF por um pedido de vistas. A gente vê que há uma dificuldade de se chegar a uma conclusão, né? Esse marco temporal que estabeleceria a vigência da Constituição como limite para a concessão de terras indígenas. Há uma preocupação grande do agronegócio, porque tem muitos processos em aberto. Agora, eu queria saber até que ponto seria um desastre mesmo, se permitir novas demarcações, se tem algum ponto de referência, o equilíbrio em uma possível decisão. Denise, você falou muito bem, né? Hoje foi um dia muito importante aí para o agronegócio. O STF, né, acabou aí de suspender o julgamento do caso do marco temporal, né? Nós ficamos, a todas essas semanas, nós estamos prestando muita atenção nisso, né? Então, eu acho que como o Brasil inteiro viu aí, né, o ministro Nunes Marques, né, ele votou a nosso favor, votou a favor do agronegócio e foi um voto, tá 1 a 1, né, que o ministro Alexandre de Moraes pediu vistas agora para isso daí, né? Então, nós estamos com um processo de 1 a 1. Agora, Denise, a gente tem também nós estamos muito apreensivos quando vai ser essa devolução de vistas aí, né? Nós não temos essa data para devolver esse processo. Agora, quando você fala do agronegócio, as preocupações que nós temos aí, eu acho que eu tenho alguns números aqui que são assustadores, sabe? Assim, se isso acontecer realmente, se nós não tivermos o nosso marco temporal, eu tenho números assim de 1,5 milhão de empregos a menos, sabe? Eu acho que é uma coisa muito significativa se a gente pensar nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, nesse momento que o Brasil precisa de tanto de emprego, que a gente sabe disso, né? Eu tenho outro número, Denise, que é uma queda de 364 bilhões, né, em valor de produtos agrícolas. Então, eu acho que o agronegócio vai ter, sim, um problema bem significativo. Agora, o que eu mais gosto, né, de falar, como brasileira e, sinceramente, como representante aí de uma entidade de classe, é que o agronegócio precisa de uma previsibilidade das suas relações jurídicas. É isso que nós estamos tentando, né? Eu acho que, assim, muita gente, o Brasil já sabe que o marco temporal existe desde 88, né? O STF reconheceu isso em 2008, no julgamento da Raposa Terra do Sol, e agora nós estamos, né, com isso voltou à tona, com esse problema novamente, né? Então, com certeza, né, a tese do ministro Fachin, Denise, ele traz uma insegurança, né, jurídica. Eu falo muito de segurança jurídica, hoje aqui eu estou falando de insegurança jurídica, que ele pode fortalecer, sim, trazer um conflito, né, dessas pessoas que estão no campo, dos dois lados, né? E como eu já disse antes, Denise, prejuízos econômicos para o agronegócio e, consequentemente, aí do Brasil. E outra coisa, última fala minha do marco temporal, cidades, né, atingidas aí, é uma possibilidade por desemprego se o agronegócio parar de produzir nessas áreas. Eu acho mais ou menos por quê. A grande certeza é porque essa decisão agora vai estar julgando uma disputa específica, né, que é uma terra em Santa Catarina, é a terra indígena Ibirama, só que vai valer depois como referência para outras decisões de outras áreas de conflito também. Então, essa é a grande preocupação, é a extensão de futuras decisões. Agora, voltando à questão do agronegócio, nós tivemos no ano passado uma performance excelente, foi o único setor que escapou da retração do PIB, só que neste ano enfrenta outras dificuldades. Já se prevê uma safra menor, né, na próxima safra de grãos, menor do que a deste ano. Há problemas de aumento de custo de insumos, fatores climáticos. Como é que fica a produtividade do agronegócio, que hoje é relevante, inclusive, para a balança comercial brasileira? Isso
mesmo, Denise. Eu acho que tem uma coisa aí que eu também gosto de pontuar muito, é o momento que nós estamos vivendo, né? O momento ainda de pandemia, né? Não vamos esquecer, eu nunca gosto de esquecer, eu prefiro pontuar muito esse momento difícil que nós estamos passando. E nesse momento, Denise, o ano passado, o agronegócio continuou trabalhando, né? Foi considerado atividade essencial, como, né, nós sabemos disso aí, e trabalhamos muito. E esse ano nós tivemos produções recordes, nós estamos sim com preços recordes, mas nós estamos também com muitos desafios. Você citou um ou outro aí, por exemplo, a estiagem e a geada, né? Esse ano, algumas regiões aí do Brasil tiveram 3, 4 geadas em seguida. Então, a gente está, assim, com um problema aí, com uma perda, provavelmente, de produtividade. Então, a gente estava, hoje, né, eu posso te falar que até eu estou com os números aqui da safra, né, fazendo uma comparação de 20 e 21 que você está falando. Então, hoje eu trabalho com um total aí de 252 milhões de toneladas. É uma redução de 1,8 do ano passado. Muito por causa dessa, né, do que você disse, dessa parte climática. A soja, Denise, nós trabalhamos aí com 135,9 milhões de toneladas, é um número maior, 8,9 maior que ano passado. Mas por quê? A soja, a produção não teve esse problema aí da geada, já estava acabando, né, essa colheita quando isso aconteceu. E o milho foi muito prejudicado, né? Muito prejudicado. Ele teve uma quebra aí do ano passado para esse de 16%, 16,4%, se eu não estou enganada, e nós estamos trabalhando com um número aí de 85, né, milhões de toneladas. E o feijão também, né? Vamos falar aí da cesta básica do brasileiro, do feijão, nós tivemos uma retração sim de 11,4%. É muito, né? Então é para a gente pensar que o agronegócio, eu falo que é uma fábrica a céu aberto, e a gente trabalha, né, com essas variantes aí que não dá para a gente controlar. Agora, para o consumidor fica difícil entender toda essa produtividade que nós já tivemos do agronegócio e os preços muito elevados que as pessoas têm de pagar nos supermercados, né? É uma coisa que parece incoerente. Sabemos que tem a pauta exportadora que é muito forte. É essa a grande influência. Como é que o consumidor pode entender isso? Olha, Denise, eu concordo com você que é muito difícil para entender, e principalmente, vamos voltar de novo ao que eu falei, né, na minha fala anterior, desse momento do Covid, esse momento de desemprego do Brasil. E outra coisa, né, a gente está com um número assim recorde de pessoas abaixo da linha de pobreza, né? Você tem razão dessa preocupação. Agora, a gente espera, né, que as pessoas de alguma maneira vejam, o Brasil continua produzindo muito, né? O produtor rural continua numa produtividade muito grande, mas nós tivemos e estamos vivendo momentos climáticos, como, né, a gente está vendo até fogo fora de época, né, que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma sazonalidade muito diferente e difícil esse ano para que a gente consiga ter a mesma produtividade do ano passado. Agora, em relação à pecuária, que já não teve a mesma performance da agricultura, tem o problema agora de alguns casos da vaca louca. O governo quer justificar que são casos pontuais, que não é contaminação de rebanho, mas já houve suspensão da importação ou da exportação, indo aqui do Brasil, de alguns frigoríficos. Isso pode afetar muito. E eu já queria antecipar se pode ter alguma repercussão na oferta interna. Denise, olha, a nossa sorte nesse caso da vaca louca, né, que eu acho que, não sei se vocês chegaram a falar aí, que foram 2 casos, né, um no Mato Grosso e outro em Minas Gerais, foi a rapidez com que o nosso Ministério da Agricultura agiu. Isso foi espetacular, sabe? Então, ele, de alguma maneira, ele teve uma prontidão em atender isso daí, ele contornou essa situação de uma maneira muito rápida. Então, o que nós já estamos vivenciando agora, né? Esses 2 casos foram considerados atípicos, né? O que isso significa? Que é um risco insignificante para a doença. Então, agora o MAPA já conversou, já está em tratativas com a China, que é o nosso maior parceiro comercial, com a Arábia Saudita também, que é um grande comprador brasileiro. E, sinceramente, pelo que eu vejo,
Pelo que eu acompanho do Ministério da Agricultura, é uma questão de dias, né? Não vou arriscar quantos dias é isso, porque, sinceramente, o Brasil inteiro está esperando, né? Os produtores, os pecuaristas estão esperando isso desesperadamente, né? Para voltar a abater seu gado, para voltar, né? De alguma maneira, girar o seu gado, né? Dentro do seu processo. Mas eu acredito que mais alguns dias isso vai estar resolvido. E podemos ter alguma perspectiva de melhora da oferta doméstica com a questão dos preços, mesmo considerando os fatores climáticos? Olha, Denise, isso daí já é, sinceramente, ter uma bola de cristal, né? Eu não posso me arriscar nisso. Eu estou, assim, muito preocupada com o que nós estamos vivenciando. Eu estava no interior, eu estou em São Paulo hoje, falando com você, mas eu fiz uma viagem de 600 quilômetros pelo interior de São Paulo. E o que nós estamos vendo? Fogo muito grande, pastagens sendo queimadas, as rodovias sendo queimadas. Está acontecendo um caso assim muito difícil, e o produtor rural, muitos aí estão tendo uma dificuldade grande de vendo o seu lugar, a sua fazenda, o seu setor produtivo sendo devastado. Então eu acho que ainda, Denise, nós falamos aqui antes, eu e você, de geada, né? Nós falamos de estiagem, e agora eu estou colocando um outro componente aqui, que é o fogo, que está devastando muitas propriedades. Então não dá, sinceramente, seria muito raso da minha parte fazer algum tipo de previsão assim. O que eu estou vendo é uma coisa ao contrário, muito difícil aí. Vamos esperar mais um pouco para avaliar isso. É isso, ouvimos a Tereza Vendramini, que é presidente da Sociedade Rural Brasileira. Tereza Vendramini, muito obrigada, uma boa noite. Muito obrigada, Denise. Um abraço aí. Laerte.